Olá pessoal, bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Há muito eu queria falar sobre esse assunto. Eu já falei um pouco sobre essa questão, porque é uma questão chave, né? E é um tema muito debatido, que é a questão da gravidade. É uma questão muito debatida, inclusive entre os doutores aí da ciência. Como dizem, cara, eu penso que a gravidade ela não tem respaldo científico demonstrativo, né? Algo experimental que você possa mensurar. A gravidade não te traz essa coisa, né? Ela é apenas um cálculo matemático, né? Que Newton chegou lá a uma velocidade de aceleração e tudo mais, para explicar a mecânica celeste, né, de acordo com as suas convicções, inclusive religiosas, esotéricas, ocultistas e tudo mais. Ele, como fundador da Loja Maçônica de Londres, considerado pelo seu principal biógrafo como o último feiticeiro. Então, por mais que suas leis elas tenham respaldo para a ciência, hoje em dia ainda são usadas, né? Lei da mecânica, para várias outras, para engenharia, para várias coisas da nossa vida, mas quando vai para essa questão, né, para tentar explicar a mecânica celeste, infelizmente os seus ranços, né, é, 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 religiosos, de fé, isso acaba eclodindo aí junto com essa questão. Então, na realidade, muito se fala sobre, na Terra plana, sobre densidade e flutuabilidade, né? Na realidade, não se chegou a um consenso acerca de... O pessoal fala muito nisso, o consenso é esse, que nós temos densidade e flutuabilidade, mas o que os globaloides falam é que só isso não explica. Eles perguntam, que força então nos mantém aqui, né? Porque, na realidade, eles enxergam, né, um mundo, uma bola que está aí a milhares de quilômetros por segundo vagando no espaço. Com isso, eles necessariamente é preciso que tenha uma força que segure os corpos, né? É preciso que a massa atraia a massa, apesar de não existir prova disso, né? A única coisa que atrai ou repulsa é o eletromagnetismo. E na realidade, quando você vai atrás e expele, né? É o eletromagnetismo. Isso a gente pode ver, uma força fundamental da natureza. Aí você tem como força fundamental da natureza, segundo a pseudociência, o eletromagnetismo, a gravidade e a força nuclear forte e fraca. Na realidade, gente, isso tudo é para explicar certas coisas que eles não conseguem explicar, porque eles criaram um universo, né? Eles criaram nos porões de Hollywood, eles criam esse universo. Então, como diz a música do Red Hot Chili Pepper, né? O espaço é a fronteira final, mas é criado nos porões de Hollywood. Então, na realidade, gente, olha só. O que nós precisamos é entender como funciona, né, essa questão de queda dos corpos, de nos manter aqui parado, porque eles ficam insistindo nisso. Mas e que força? Só a densidade não explica, né? É necessário que haja uma força, tudo mais. Essa é a questão. Mas voltando, lembrando, vamos ser bem didático nesse vídeo, tá? Para que vocês entendam. Sim, nós necessitamos explicar isso melhor. Só com densidade e flutuabilidade não será explicado. Então, primeiramente, para a gente chegar a um senso comum, eu estudando muito, acabei pensando numa teoria e aqui eu vou apresentá-la para vocês. Isso pode entrar em discussões aí no grupo do WhatsApp, nos grupos de WhatsApp e tudo mais, para a gente poder chegar num consenso. Então, na realidade, eu não necessito de fórmula matemática para explicar, eu preciso demonstrar. A fórmula matemática vem depois, né? Primeiramente, você precisa demonstrar algo, né? Um cientista, quando ele quer demonstrar algo, ele demonstra se aquilo funciona através da observação, estabelece uma hipótese, né? Para depois ele fazer o experimento para se chegar a um viés de que se aquilo realmente assim funciona, a metodologia científica vai para pesquisa e tudo mais. Então, na realidade, o que eles não entendem é que eles não, quando vão falar
de força, de densidade, de gravidade, eles estão ainda com a mente na bola molhada giratória, que depende de uma força, a massa atraindo os corpos para ela. Mas o que eles precisam entender é que aqui não está se falando em bola molhada giratória. Nós estamos falando de terra plana, com o domo. Aí, quando eles colocarem isso na cabeça, primeiramente, olha só, um assunto é um assunto, vocês podem defender o seu assunto, mas quando for debater o outro assunto, você tem que pensar que o assunto é outro. Nós não vivemos num mundo que está com a Terra girando, vagando pelo espaço infinito aí a milhares de quilômetros por segundo, junto com o sistema solar e tudo mais. Não é essa a questão. Nós estamos falando de uma Terra plana, estacionária, com o firmamento, conforme descreve as Escrituras. Ok? Então, na realidade, aí o viés muda. Olha só, não mais eu tenho a necessidade de ter uma força me atraindo, porque eu não estou vagando como louco no espaço. Então, tirando o ranço do globo da sua cabeça, se você quer discutir ou debater um assunto de terra plana ou terra globo, veja bem, eu estou entendendo como funciona no globo, apesar de não poder provar. Agora, e na terra plana? Eu posso provar? Eu observo que as coisas acontecem? Então, vamos lá. Tira o ranço do globo, vamos para a terra plana. Então, na realidade, você tem as leis de Newton, ação e reação, que explica muita coisa. E você tem ação e reação para a Terra plana. Inclusive, a gente pode observar isso, nós temos ação e reação, isso é óbvio, né? Movimento e preenchimento, ok? Esse é um princípio que eu estou estudando isso há muito tempo e tentando encontrar palavras para poder mensurar isso através da observação para estabelecer essa hipótese. É uma teoria, tá? Movimento e preenchimento, inclusive com tudo que funciona. Imaginemos que nós vivemos numa terra plana, que tudo foi criado. A gente está falando de criacionismo, não está falando de Big Bang, de mitologia hindu, de nada disso, da ordem vinda pelo caos. Aqui é terra plana, criação. Imagina que tudo foi criado com a sua mais perfeita ordem, até que chegue o momento. Tudo está na mais perfeita ordem, né? E tudo foi criado para se manter na mais perfeita ordem, a não ser que a própria criação ela se movimente, ela realize uma ação para assim ter uma reação e para gerar uma reação em cadeia. E tudo precisa estar no seu devido lugar. Tudo precisa estar preenchido no seu devido lugar, ok? Imaginemos isso, que a natureza foi criada de forma perfeita pelo Pai, está ali, tudo paradinho. O que nós temos aí como força fundamental seria a força eletrostática, né? Que faz com que os átomos se movimentem para manter tudo em ordem, ok? Tudo está na sua mais absoluta ordem. Não é terra globo vagando no espaço, é terra plana, estacionária. A menos que um elemento da criação ele se movimente para fazer as coisas começarem a funcionar, né? Não é causar desordem, é fazer as coisas funcionarem, transformarem as coisas. É necessário uma ação, ok? Então, na realidade, você percebe que tudo precisa ser preenchido. Então, quando eu, por exemplo, derrubo uma pedra, aí é densidade, ok? É densidade. A pedra, sendo mais densa do que o próprio ar, ela tem a sua massa. Quando eu vou numa balança, a balança mede a minha massa. Se eu comer mais, a ação de comer mais, eu vou engordar e vou ganhar mais massa. Ao pisar na balança, ela vai gerar um peso maior. Isso não peso no sentido, né? Porque peso tem a ver com gravidade, mas só para vocês entenderem. Eu vou estar com mais massa, portanto, ela vai colocar lá um número maior. Mas dependeu de toda a minha ação de comer mais, para que meu metabolismo gerasse mais massa muscular, mais massa gordurosa, não importa, mais gordura. E com isso, o que a balança mediu foi a minha massa e não a atração gravitacional. Ok? Então é isso. Tudo depende de uma ação. Se eu derrubo uma pedra, ok? A pedra está parada. O corpo em repouso permanece em repouso.
tende a permanecer em repouso a não ser que alguma força seja exercida sobre ele. Lei de Newton. Então vamos lá. Eu solto uma pedra, ao ela cair, ela vai deslocar ar, mas ao momento que ela deslocar, esse ar ele será rapidamente preenchido. Assim, quando ela bater no chão, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, mas ele vai preencher imediatamente. Quando ela cai no chão, a terra, a poeira que está ali, ela vai se deslocar, o ar vai se deslocar e a pedra vai entrar naquele lugar mais rapidamente. O que tiver fora, o ar vai preencher. Assim como um carro está andando no vácuo, né? Quando o carro está andando e faz aquele vácuo, inclusive muitos pilotos aproveitam aquele vácuo para ultrapassagem. Rapidamente, quando o carro passa, o ar será novamente preenchido. Isso é questão da própria natureza, ter essa necessidade de preencher o espaço que está vazio, ok? Então, nós estamos falando de terra plana, está tudo sob ordem e eu dependo apenas de uma força, de um movimento. É como na eletricidade, né? Os elétrons estão ali parados no fio, no condutor, apenas pela força eletrostática funcionando ali, os átomos funcionando, que é uma força. Na Terra plana, estou pensando em Terra plana, não estou pensando em Terra globo, tá, gente? Preste bem atenção. Eu preciso realizar uma diferença de potencial para poder movimentar os elétrons, ok? Para poder fazer com que os elétrons se movimentem. Ao fazer essa força, essa diferença de potencial, DDP, para gerar tensão, para poder fazer com que a corrente elétrica ela comece a se mover no condutor, dependeu de uma ação. Então, o resultado disso será tensão vezes corrente, que vai dar corrente, né, medida em amperes, tensão, que é medida em volts, vai gerar, e a multiplicação disso será a potência, que será o trabalho realizado a partir daquilo. A potência é medida em watts. Ok? Então, em tudo eu preciso de uma ação. É igual quando eu tive a discussão com o engenheiro em relação ao acelerômetro. É óbvio que todos os artigos de alguém que construiu um determinado acelerômetro, ele vai dizer que depende de gravidade. Ok? Mas na prática, eu quero perguntar de coração, olhando no seu olho, na prática, é a gravidade? Ou eu dependo da movimentação? O acelerômetro serve, por exemplo, para manter a tela sempre na forma certa ali. Serve para quando um dispositivo eletrônico cair, ele sentir o movimento da queda, o movimento brusco, e desligar o HD para que não se perca coisa. Então, ele depende sempre do quê? Do meu movimento. Quando ele colocou o acelerômetro, ele é tão sensível ao movimento, à ação, a qualquer tipo de ação, que quando ele caminhava ali do lado da mesa, o acelerômetro oscilava. Então nós estamos nos tempos da nanotecnologia. Então, um sensor sensível, que dependeu do movimento, para poder converter perdão, gente, me fugiu a cabeça aqui, porque é muita coisa para falar. Então, ele dependeu, né, da força mecânica em converter a energia mecânica em energia elétrica. Olha só, o que isso tem a ver com gravidade? Olhando nos meus olhos, e seja sincero com você mesmo. Todos que defendem aí, sem pensar no ego, gente, ele converteu a energia mecânica em energia elétrica. É o contrário da energia elétrica que gera a energia mecânica, que gera... É como se fosse o contrário uma coisa da outra, né? Uma coisa gera a outra. Se, através da diferença de potencial, eu gero uma corrente elétrica, que a multiplicação será, o resultado será o trabalho, ali é o contrário. O trabalho gerará, vai converter em energia elétrica. Eu converto energia elétrica em trabalho e posso converter o trabalho em energia elétrica e de vinda. Então, o que isso tem a ver com gravidade? Olhando nos meus olhos, gente. Sendo sincero com vocês mesmos. Então, quando um corpo em repouso tende a permanecer em repouso apenas se eu realize uma ação sobre ele. Assim acontece com a bexiga de gás hélio, por exemplo.
Ela está aqui em repouso. Se eu soltar, ela vai subir por densidade, ok? Porque ela é menos densa que o ar e ela vai preenchendo os espaços que o ar vai deixando. Agora, quando um corpo é mais denso que o ar, ele cai, ok? Isso é uma questão da própria natureza ter que preencher os espaços de acordo com a massa de cada corpo. Então, na realidade, é coisa simples, gente. Eu ocupo um lugar no espaço. Se eu engordar, eu vou ocupar um pouco mais. Parece besteira, parece uma coisa boba, mas é a realidade que a natureza nos apresenta. É uma realidade que a natureza nos apresenta. Então, o gás hélio, o balão, só subiu porque você confinou o gás. Não. Se eu confinar gás em um balão com gás carbônico, ele não vai subir. Ele vai ficar por ali devido à densidade do gás carbônico ser parecida com a do ar que nós temos aqui. Ah, Bruno, é o que as pessoas perguntam. Ah, então o que é mais... então a Terra tem os gases em camadas? Não tem os gases em camadas, ok? Não tem camada, o gás mais denso fica embaixo, ou depois fica o outro em camada. Isso não existe, gente. A própria natureza, ela se encarrega dessa distribuição independente do peso, para preencher espaço, ok? A própria natureza, agora, não tem só de modo físico para explicar isso, ok? As plantas, elas convertem gás carbônico em oxigênio. Olha como a natureza trabalhou de forma, agora estou falando de forma biológica e química, né? Para ela realizar, para as plantas, os vegetais, realizarem a fotossíntese, né? Nosso próprio corpo, nós respiramos oxigênio e botamos para fora gás carbônico. Isso é biológico, né? Metabólico. Então, na realidade, essa distribuição dos gases tem a ver também com a própria função de toda a natureza em realizar isso. Entendeu? O ozônio é mais denso, mas fica na parte de cima. Não é assim, gente. Depende de onde ele é produzido e o que ele preenche. Então, na realidade, não tem camada, né? A questão de ar ficar mais rarefeito é outra questão, né? Que eu fiz até um vídeo falando sobre ar. O ar rarefeito. Quanto mais você sobe, o ar vai ficando rarefeito. O cara perguntou, como é que você sabe isso? Eu falei, pergunta a um jogador de futebol quando vai jogar na altitude. Aí o cara falou, então você não sabe? Eu falei, eu sei, isso é só ironia. Até para interpretar uma ironia, muitos globalistas não sabem interpretar uma ironia. Então, na realidade, quando você pensar, tudo depende de movimento, tá? Tudo depende de movimento. Se não houver o movimento, a ação para poder... tá tudo sob ordem. Nós estamos falando de terra plana, não de terra globo. Tá tudo na mais devida ordem. E você precisa da ação de qualquer elemento da natureza para poder que essa ordem seja, né, de alguma forma, e uma coisa vai preencher. Então, na realidade, nesse caso, eles têm razão. Só com densidade e flutuabilidade não dá para explicar a questão. Mas eles precisam entender que nós estamos falando de uma terra plana e estacionária. Aí a natureza e todos os fenômenos, inclusive tudo que eu falei aqui é observável. E vai funcionar de maneira diferente de uma terra molhada giratória que vai depender de uma força que atraia. Então é isso, gente. Estabelecendo aqui uma teoria, uma hipótese dessa questão, movimento e preenchimento, tá? A natureza, o Pai a criou de forma ordenada e a própria criação, ela se encarrega de causar esse movimento. É isso que nós vemos acontecer em tudo isso e está sendo confundida, tá, com questão gravitacional. Para explicar ranços internos, né, crenças internas desses cientistas. Né? Assim como Lamarck era adorador da mitologia hindu, assim como também o Einstein, né, também o era. Então, assim como Newton era ocultista e chamado de último feiticeiro e tudo mais, esses ranços às vezes deixam os cientistas se deixarem levar. Não estou falando que eles não foram importantes. Muitas coisas do que eles fizeram servem para os dias de hoje. Mas é igual relatividade, né?
serve para várias coisas, mas quando vai para a mecânica celeste já vem distorção de espaço-tempo, já é crença, né? Aquela vontade, aquela síndrome de Nimrod de alcançar o espaço que nunca vai acontecer. Então, na realidade, eles criaram um espaço nos porões de Hollywood para tentar provar tudo aquilo que eles querem, e tem outras questões, domínio, controle e tudo mais, coisas que eu já canso de falar aqui. Mas imaginem, quero que vocês pensem bem, imaginem uma terra plana, onde tudo foi criado da mais perfeita ordem e que a própria natureza, os elementos da natureza, seja de origem animal, vegetal, gases, né, mineral, dependa dessa ação, de um fenômeno para fazer com que as coisas se movimentem. E tudo precisa preencher os seus espaços na mais perfeita ordem, aí sim, de acordo com a densidade, com a flutuabilidade. Eu posso colocar líquidos, né? Os mais densos ficando mais embaixo, os menos densos em cima. Nós podemos colocar líquidos um em cima do outro. Então, na realidade, é mais ou menos essa a questão. Globaloid, quando for discutir esse assunto, eu vi muitos aí. E o que força que segura, gente? É terra plana. Não é bola molhada giratória que necessite disso, né? Então, você tem ação, reação, movimento e preenchimento desses espaços, ok? Então, a natureza e outra, isso aqui não é coisa da minha cabeça, é observação. Qualquer um pode observar tudo o que eu falei aqui com relação ao acelerômetro, com relação à eletricidade, como funcionam as coisas na natureza. Então, isso já é um pontapé inicial. Vamos exigir fórmula matemática para isso agora? Não, né? É um pensamento, é uma hipótese para o funcionamento da queda, do movimento dos corpos na Terra plana, ok? Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. É nessa hora que o Globaloid chora e mamãe não vê. Grande abraço.